A economia global mudou e com ela o cenário da pobreza no mundo, que está em queda desde a década de 1980. Mas uma recente pesquisa elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou que no Brasil há dados preocupantes verificados entre 2012 e 2018. Dados da pesquisa indicam: a pobreza extrema atinge principalmente a população negra ou parda, em sua maioria na região norte e nordeste do país. São pessoas que vivem com menos de R$ 145 por mês. E a forma da energia de gato, porque todo mundo aqui está morando em barracos, a falta de moradia. A pesquisa identificou as condições de um quarto da população brasileira que ainda vive com menos de R$ 420 de renda per capita por mês. A medida mostra também que 1 milhão de pessoas deixaram a linha da pobreza no Brasil, mas ainda tem 13,5 milhões que vivem em condições de pobreza extrema. Os números poderiam ser diferentes, ser favoráveis, se não fosse a crise que o país enfrenta desde o ano de 2015. Em 2018, 6,5% da população se encontrava em situação de pobreza extrema. O número se manteve estável em relação a 2017. 52,5 milhões são considerados pobres. Esse sociólogo analisa o crescimento da pobreza nesse período, comparando o cenário mundial e o do Brasil. A tendência à diminuição, da pobreza no mundo é um fato. A pobreza não está aumentando no mundo. E a razão básica disso é a atividade econômica, onde o empresariado investe e cria empregos, a renda aumenta e a pobreza diminui. Por que é que a pobreza no Brasil diminuiu? Aumentou tanto a extrema pobreza como a pobreza entre 2014 e 2018, que são os dados apresentados, porque a atividade econômica diminuiu. Então, foram 4 anos seguidos de recessão. Então, sem emprego, sem atividade econômica, sem renda. Sem renda, muita gente entrou nessa faixa da pobreza. Ele afirma que a diminuição na pobreza é acontecimento global. O grande desafio é recuperar o país da crise econômica. Criar emprego para o sociólogo é mais importante do que políticas públicas. Porque quem acaba com a pobreza é a atividade econômica. Porque se não houver atividade econômica, se não houver criação de riqueza pelo empreendedorismo, o Estado não tem como recolher imposto, porque o Estado não cria imposto. Aliás, o Estado não cria riqueza, ele somente se apropria da riqueza dos vários segmentos, de todos nós, através dos impostos, e redistribui isso.